Boa noite a todo mundo, pais, mães, professores, professoras. É uma alegria, eu ainda me sinto voltando da pandemia, né, que meu trabalho está muito online, então toda vez que eu tenho a oportunidade de ter esses encontros presenciais que são tão maravilhosos, de tantas trocas, eu nunca nego o convite. Quem aqui já assistiu uma palestra minha? Ok, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta. Então, os demais estão aqui certamente, então, pela primeira vez nos vendo, né? Então, deixa eu me apresentar aqui brevemente. Meu nome é Léo Costa. No ano passado, eu fiz 30 anos de educação, né, de trabalho de chão de sala de aula, nem acredito. Comecei novo, realmente, com 40... Hoje eu tenho 48, eu tinha 18 quando eu comecei. Então, é uma longa estrada aí, e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado a compreender a educação sob o ponto de vista que a gente chama do ponto de vista sistêmico, um olhar que amplia mais, que olha para a família, que olha para o nosso passado, que olha como as relações que nós tivemos lá no passado, ou até os nossos ancestrais mesmo, uma avó, uma bisavó, como é que isso pode influenciar a nossa vida hoje. Né? Porque hoje a gente sabe claramente pela ciência que existe uma área da ciência chamada epigenética. Quem aqui já ouviu falar de epigenética? Ainda não está muito divulgada, não. Então, é normal que ainda não se saiba muito, mas é uma área que já está se consolidando. Você sabe, né? Ciência demora muito tempo para chegar aqui onde a gente está, por exemplo, na escola. Né? Mas a epigenética já mostra muito claramente que nós somos profundamente influenciados por uma genética que vai se constituindo de geração a geração. Então, pode ser que a dificuldade que uma criança tem hoje na sala de aula esteja relacionada a algo que aconteceu com a bisavó há 60, 70, 80 anos atrás. Né? Então, hoje a gente vai puxar um pouco esse fio da meada. Hoje não vai ser um dia que a gente vai falar especificamente de ancestralidade, transgeracionalidade, mas vamos falar especificamente de um ponto importante do nosso passado, que é a nossa própria infância. Eu me lembro que uma vez eu vim dar uma palestra aqui mesmo na Colmeia, e era o dia dos avós. E me convidaram para... Aí, quando os avós chegaram aqui, a gente falou boa parte do tempo sobre como foi a experiência desses avós de serem netos. Então, eu convidei os avós que estavam aqui presentes para pensarem sobre os seus próprios avós. Vocês entendem que essa experiência que a gente teve no passado, por exemplo, o avô que eu sou para os meus netos tem muito a ver com os avós que eu tive. Né? O professor que eu sou para os meus alunos tem muito a ver com o aluno ou aluna que eu fui. E o pai ou a mãe que eu sou para os meus filhos tem muito a ver com o filho ou a filha que eu fui. Principalmente na infância. Que a gente sabe, né, que é um período extremamente... é uma grande janela de oportunidade, porque é uma fase em que o cérebro está muito disposto a aprender, mas a gente sabe também que toda janela de oportunidade é também uma grande janela de vulnerabilidade. Então, se dentro do período da infância o que precisa acontecer não acontece, a criança está vulnerável. Por exemplo, criança precisa ser ouvida, precisa se sentir. Na realidade, ela não precisa ser ouvida, ela precisa se sentir ouvida. Vocês sabem qual é a diferença, né? Que às vezes você pode estar aqui no celular e sua criança contando como foi a aula hoje, mas ela não está sendo ouvida. E ela sente que ela não está sendo ouvida. Ela só não sabe dizer para você que ela não está se sentindo ouvida. Ela expressa com o corpo. Aí ela se comporta mal, ela sobe, ela bate no irmãozinho, ela entra embaixo da mesa, você não consegue tirar ela de lá de baixo. Apesar do cérebro da criança ainda estar em desenvolvimento, uma das coisas que ela é craque em desvendar é a intenção dos adultos com ela. Ela sabe claramente, ela não consegue, como eu já disse, verbalizar isso, mas ela sente. E lembrem-se, crianças expressam o que não pode ser dito através do corpo.
A gente diz assim: crianças que se sentem bem, se comportam bem. Frase maravilhosa essa, né? Eu levo ela para todo lugar. E não vale só para criança, não. Vale para a gente também. Quando a gente é bem tratado, a gente se sente bem e a gente responde bem aos estímulos do ambiente. Crianças que estão com comportamentos disfuncionais, no fundo, existe algo visceral no sentimento delas que não se fechou, não pôde se completar. Ok? E aí eu quero começar, vou fazer uma reflexão com vocês aqui. Queria que vocês, se possível, quem quiser, feche um pouco os olhos, depois da minha pergunta, tá? Eu vou fazer uma pergunta e quero ver... Vocês vão responder essa pergunta para vocês, tá? Não se sintam assim acanhados e acanhadas, porque eu não vou perguntar para o público. Mas quando vocês eram crianças, quem era a base segura de vocês? Eu vou explicar o que é base segura. A base segura... Vamos lá, vamos pensar numa menininha de 3 anos de idade que vai para uma festa onde ela não conhece ninguém. Uma festa de aniversário cheia de outras crianças. Onde é que essa criança fica nos primeiros 20 minutos da festa? Agarrada com quem? Com a base segura dela, né? Que é o pai, a mãe, pode ser uma babá, pode ser uma professora, mas é alguém que ela confia a ponto de ficar ali como a gente fica numa casinha, numa tempestade. Eu fico tranquilo na casinha porque eu sei que aqui é um lugar seguro e que nada vai me acontecer. Mas tem uma coisa com essa criança. Essa base segura, ela significa o seguinte: eu me sinto tão seguro com os meus cuidadores que eu já estou olhando para o mundo querendo explorar, querendo dar um próximo passo. Daqui a pouco ela solta o braço da mãe e ela começa a explorar, né? Então, o sistema que a gente chama de sistema exploratório da criança começa a entrar em ação. Então, ela vai brincar. Aí, passaram uns 10 minutos, alguma coisa acontece, porque sempre acontece, ela toma uma queda, chora, algum amiguinho fala alguma coisa, ela não gosta. Para onde ela volta? Para a base segura. Então, quando a criança vai para o sistema de exploração, que é a escola, né? Dentro da escola, ela tem base segura, que vai para a exploração também, né? São sistemas dentro de sistemas. Estão acompanhando isso? Está claro aí? Certo? Então, se ela vai para o sistema exploratório, é porque ela tem segurança suficiente na base para saber que ela pode voltar para a base a qualquer momento. E a base segura é basicamente uma pessoa que nos compreende. Que quando eu chego chorando para a mamãe ou para o papai, eles não dizem assim: engula seu choro e não vai chorar na festinha para não meter vergonha na mamãe. Não, esse pai, aí a base já não é tão segura, apesar de que a criança vai se apegar a essa mãe ou a esse pai, mesmo que ela não seja vista, porque ela precisa dessa base. Sem essa base, ela sabe que ela não sobrevive mesmo, né? Mas eu posso até falar um pouquinho disso para depois, que eu estou falando aqui para vocês do modelo ideal, tá? Que a gente chama de apego seguro. Então, ela volta para essa mãe, para esse pai, para esse cuidador, e quando ela encontra o cuidador diz assim: o que foi que aconteceu? Ah, eu caí. Oh, eu sei, deve estar doendo. Tá, você está precisando chorar. Vem cá, vamos para um cantinho ali, eu e você. E eu vou ficar com você o tempo que você precisar, até que esse choro passe. Sem pressa, no seu tempo. E o que é que acontece? 5 minutos ela volta para brincar. E é esse movimento de ir e voltar. E importante também, quando ela vai para o mundo, explorar o mundo, essa criança precisa estar acompanhada de adultos que sejam gentis, que sejam sábios, para que deem limites. Ela não pode invadir um espaço onde a vida dela possa estar em risco. Ela precisa de cuidadores em sintonia com as necessidades dela, para que ela também se sinta segura no mundo. Só que é uma outra energia quando eu estou no mundo, porque o mundo tem os seus desafios. Então, eu volto para a base segura, como eu boto o celular numa tomada para recarregar. Então, a base segura é um lugar de recarregarmos as nossas energias
e ganharmos força para continuarmos a exploração do mundo quando isso se fizer necessário. E eu não estou descrevendo apenas o movimento de criança, eu estou descrevendo o nosso movimento. Todo mundo está aqui sabendo que tem uma base segura para onde voltar. Às vezes, sua base segura está do seu lado, é seu marido, é sua esposa. Aliás, relacionamentos que dão certo, um é a base segura do outro. Né? Mas também tem um lugar físico que é a nossa base segura. E todos os dias a gente vai para o mundo, explora o mundo e volta. E aí, depois dessa explicação, quem quiser, eu vou dar 30 segundos para vocês fecharem os olhos e responderem a essa pergunta. Quem era a sua base segura? Quem era a pessoa na sua infância que você podia contar, que te entendia, que você se sentia visto, que você se sentia vista, que você se sentia amado, amada, respeitado, respeitada, como você era, e não como eles desejavam que você fosse. Quantos de vocês conseguem ter uma pessoa disponível como resposta dessa pergunta, assim, nesse curto espaço de tempo que eu dei? Levanta a mão. Só para quem está assistindo ao vídeo depois saber, a gente deve ter umas 15 mãos levantadas, mais ou menos. Eu não vou contar, não, para a gente não perder tempo, mas tem um bom número, talvez o quê? 30%, 40% das pessoas que estão aqui. Quando me fizeram essa pergunta, em um evento que eu fui, eu só consegui responder 2 semanas depois. Às vezes, eu tive pais maravilhosos, viu, gente? Estou até aqui por causa deles. Mas base segura mesmo. Né? Aí eu lembrei da minha avó materna, que eu me sentia muito mais visto por ela. Vó tem dessas coisas, né? Parece que elas compreendem melhor os filhos. Né? Tem isso. Em algumas famílias isso é bem presente. E aí, eu fiquei me perguntando, depois que fizeram essa pergunta, que me fizeram essa pergunta, eu me perguntei quais foram as consequências disso para a minha vida. Né? Eu certamente tive dificuldades. Eu tive dificuldades na escola, principalmente o ensino médio foi muito difícil para mim, porque a base segura, gente, ela cria dentro de nós, ela corporifica a experiência da gente poder, por exemplo, se acalmar. Porque uma criança, olha, uma criança não é uma miniatura de um adulto. Parece óbvio o que eu estou dizendo para vocês, mas nós, e quando eu falo nós, como sociedade ainda, somos muito mal informados sobre o que acontece no mundo de uma criança. E tendemos a achar, por exemplo, que a criança está chorando e não para de chorar porque ela é birrenta, ou porque ela é teimosa, ou porque ela quer o chocolate que eu não dei, ou que ela está com medo e não para de chorar porque ela está com medo de uma barata, mas a barata nem existe, ela não para de chorar, essa menina, o que é que eu faço? Eu já abracei, já dei para ela água, e nada acontece. O que é que está acontecendo aqui? Crianças não sabem se regular sozinhas. O que é que isso significa? Que uma criança que está com medo, sozinha, o medo dela não vai passar. E ainda digo uma coisa para vocês. Elas nem sabem que estão sentindo medo. O que elas sentem não tem nome ainda. Assim como ninguém nasce sabendo que isso aqui é uma pilastra, que aquilo ali é uma cadeira. Como eu não sei o nome da maioria de vocês aqui. A criança também sente, e ela não sabe o nome do que ela está sentindo, e muito menos o que fazer com aquela sensação desagradável, aquele embrulho no estômago. Ela precisa de quê? Ela precisa de um adulto, de um cuidador, que informe a ela sobre isso. O que você está sentindo é medo. E quando a gente sente medo, às vezes a gente treme mesmo, às vezes a gente chora, às vezes a gente tem vontade de correr do lugar onde a gente está. É natural isso. E eu posso ficar ao seu lado quando você está com medo, enquanto você chora. E eu vou ficar com você o tempo que você precisar. Nesse momento, não existe coisa mais importante para mim do que ajudar você a sentir esse medo que você está sentindo.
E, magicamente, o que é que acontece? O medo passa. A mesma coisa com todos os outros sentimentos. Tristeza, alegria, até os sentimentos considerados agradáveis, né? Todos eles, uma hora, eles podem passar. Né? Fazendo um paralelo com a nossa infância, quantos de vocês ouviram "engula seu choro"? Quantos de vocês ouviram "você tá com medo de uma bobagem dessa"? Quantos de vocês ouviram "não fique triste, não, o vovô foi para o céu, um dia a gente vai encontrar ele"? Percebem? Existe uma chance grande, enorme, da gente repetir isso com os nossos filhos. Não porque a gente seja pais e mães, claro que não, que é o mal dos filhos, nada disso. Mas simplesmente porque foi essa forma que nós aprendemos a fazer. E por isso a importância desse encontro aqui hoje. Entende onde eu quero chegar? Para que a gente comece a observar, a cuidar do que nos aconteceu na infância, para que a gente não precise repetir com os nossos filhos os erros dos nossos pais. Quando eu falo erro, eu coloco 1000 aspas, porque quando você não sabe que você está errando, ou quando você está inserido numa sociedade onde o que se comumente fala e se aceita, inclusive os pediatras, que vão pensar numa autoridade importante com relação às crianças. Não estou dizendo que são todos, nem estou dizendo que são os de hoje, tá? Mas, historicamente, é isso. Né? Outro dia, uma prima minha, prima segunda, 21 anos, estava com uma menininha de 8 meses no colo, e ela tomou uma queda e estava doendo muito a lombar dela. Muito antes da criança, ela tomou a queda. Ela foi ao médico, no interior, onde eu moro, e ela chegou muito claramente para o médico. Ela disse assim: eu preciso de um analgésico para sustentar essa dor, porque minha filha acorda de noite e, com essa dor, está super difícil de cuidar dela. Sabe o que o médico falou para ela? Deixa ela chorar. Deixa ela chorar na cama. Ela vai se acostumar a chorar. Falou assim: você está dando corpo mole para essa menina. Aí minha prima, que já tinha conversado comigo, eu achei maravilhoso, porque ela, com 21 anos, bater de frente com o médico não é fácil. Né? Ela olhou para ele e disse assim: não vou deixar minha filha chorando, não. Eu vim aqui pedir ao Senhor uma coisa para mim. Ele disse: eu estou te dizendo, deixa essa menina chorar. Qual a chance desse médico ter chorado no berço até cansar, quando ele era um bebê? Enormes. Né? E eu estou falando de um médico, não estou falando de um vendedor de shopping que está te dando uma pessoa leiga. Né? Então, isso é muito, muito sério, porque tudo isso nos afeta. Né? Só um parêntese. Quando a gente erroneamente acha que deixa a criança chorar no berço, que ela se acostuma, e uma hora ela dorme, a criança não dorme, ela colapsa, ela desmaia. O sistema nervoso dela simplesmente não suporta a carga de estresse e ela desmaia. Desmaiar, colapsar, é como se a gente recebe uma notícia e a gente não dá conta de processar a notícia, tipo a morte de alguém. Vocês já viram pessoas desfalecerem? Por que a gente desfalece? É uma maneira que o nosso sistema nervoso tem de garantir que a gente sobreviva. Eu diminuo o batimento cardíaco, diminuo o metabolismo, baixo a pressão, a respiração fica curta. Dessa forma, os nossos antepassados, bem de lá de milhões, de 300, 400 milhões de anos atrás, ficar em silêncio na floresta e não ser visto pelo predador era uma excelente estratégia para a gente se manter vivo.
E o nosso sistema nervoso ele se desenvolveu para isso, e na direção da sobrevivência. Ora, uma criança que chora no berço, ela não pode gritar e explicar o que está acontecendo, ela não pode levantar o braço e puxar e sair, ela não entende que talvez a mãe esteja deprimida, esteja triste, que os pais estejam brigados e que, às vezes, é uma mãe deprimida mesmo que não tem como fazer o movimento, né? Ela não consegue fugir dali, ela não tem músculo ainda desenvolvido para oferecer a opção, que seria a primeira opção, de lutar ou fugir. O que é que resta à criança? Paralisar, congelar, desmaiar, desaparecer. Aí você diz assim, se isso acontecer uma vez, isso é um problema? Não. Mas se isso acontecer todas as noites, ou durante um bom tempo, os circuitos dessa criança, os circuitos neurais, eles vão entender que, diante de um perigo, eu congelo. Então, ela vai chegar na escola e vai encontrar os coleguinhas e ela não vai conseguir entrar na sala, por exemplo. Ou ela vai ficar muito retraída, como ela precisou ficar no berço, invisível para os pais, de não ser vista ali no cantinho. Então, a gente vai ter consequências com relação a isso, certo? Só um parêntese aí, que vai informando vocês melhor sobre todas essas questões. Criança não sabe regular as emoções. Ela não dorme, ela colapsa. E aí a importância da gente olhar, porque hoje eu digo para os meus clientes, as pessoas que me buscam para terapia, eu acabei não me apresentando, né, assim, em mais detalhe, mas eu sou terapeuta, né, e, além de educador, terapeuta. As pessoas que me buscam exatamente o que é que pode estar acontecendo. Eu estou tendo muita dificuldade de lidar com os meus filhos, não estou conseguindo lidar com a emoção dos meus filhos, estou perdendo a cabeça toda hora, e não quero ser essa mãe, eu não quero ser minha mãe para os meus filhos de novo, eu não quero repetir esse padrão, mas é mais forte do que eu. E é mais forte mesmo, porque a gente está falando de fisiologia. Sabe o que é fisiologia? Funcionamento do corpo, neurotransmissor, hormônio. Sabe quando você toca numa chapa quente e sua mão se afasta, sem nem você perceber que ela se afastou? E se você der uma cotovelada na pessoa que está atrás, você vai pedir desculpa, mas você não vai se sentir culpado por isso. Por que você não vai se sentir culpado? Porque foi um ato reflexo de sobrevivência. Então, quando você grita com seus filhos, é muito possível que você esteja repetindo um ato reflexo, que é tão reflexo quanto tirar a mão da frigideira quente. E aí, a gente faz o quê? Essa é a grande pergunta da noite, né, que vocês devem estar se perguntando. E aí, Léo, você está me contando essas coisas aí, eu estou me vendo em alguns momentos e tudo, estou aqui me questionando. Essa coisa de fazer igual a minha mãe, chega a me dar um embrulho no estômago quando eu penso. Aí, a boa notícia é que tem solução, né? Faz parte da solução conversarmos sobre isso, como estamos fazendo aqui, né? Da próxima vez que você repetir um padrão, você já vai dizer, opa, é um padrão, minha mãe fazia isso, né? Então, isso já adianta. Terapia ajuda demais, fazer cursos de paz, ter momentos de reflexão, leituras, né? Estudar. Nós, como pais e mães e professores e educadores, a gente não pode parar de estudar. Precisamos assistir vídeos. Me sigam lá no @Instituto Alegria, tem muita coisa também fazendo aqui minha propaganda para vocês, no Instagram, depois eu passo direitinho. E outros educadores maravilhosos que trazem essas dicas sobre essa experiência dos pais, né? As pesquisas mostram que eles desenvolveram um questionário chamado Entrevista do Apego Adulto, em que eles entrevistaram uma série de pais e mães sobre a infância deles. E aí eles foram fazendo isso é uma pesquisa elaborada, dentro de laboratório, né? Tudo com aqueles parâmetros todos que a gente tem para que os resultados sejam confiáveis. Então, é essa pesquisa que eu estou contando aqui para vocês. O que é que essa pesquisa mostrou? Que os pais que não tinham uma narrativa sobre a infância muito coerente, ou seja,
em que tinham lapsos de tempo, coisas que eles não lembravam muito, ou histórias distorcidas, ou perguntas que para as quais eles não tinham resposta, e incoerência, que eles inclusive colocam a fala dos pais num computador, num programa de computador que detecta essas incoerências. Quanto mais incoerência tem no discurso dos pais, maiores os problemas de apego com as crianças, com os próprios filhos. Né? Alguém aqui já ouviu falar da teoria do apego? A teoria do apego foi uma teoria desenvolvida nos anos 60 por um psicólogo britânico chamado Bowlby. E ele identificou 3 tipos de apego. O apego seguro, o apego que a gente chama de evitativo e o apego ansioso. Depois se descobriu um novo que chama desorganizado. Eu quero descrever um pouco essa experiência aqui para vocês, até para vocês fazerem essa autorreflexão, que o objetivo da noite é que a gente saia daqui dizendo, olha, talvez isso aqui, eu sei para onde olhar agora, eu sei o que eu preciso cuidar. Eu acho que isso é bem interessante para a gente sair com a mente ampliada. Então, eles criaram uma situação de laboratório chamada a situação estranha. Era o nome do experimento que eles fizeram. Chamavam uma mãe, uma cuidadora, uma mãe, com um bebê de até 1 ano de idade e colocavam dentro de uma sala. O bebê interagia com a mãe ali. Aí, de repente, por isso que é a situação estranha, a mãe se retira do ambiente e ficam outras cuidadoras ali. Mas a figura de apego é quem? A mãe. Obviamente, a criança fica desorganizada, fica buscando a mãe, algumas choram, né? A situação se acalma, porque não durou mais do que 30 segundos, eu também fiquei um pouquinho tenso. Como é que deixa a criancinha ali na sala? Mas durou 30 segundos, mas foi suficiente para eles perceberem que cada criança reagia de uma maneira diferente, porém, existia um padrão que depois eles entenderam que eram 4 padrões, né? Então, quando a criança tem um apego seguro, vocês podem até, com esse exemplo, pensar na criança de vocês, até para vocês entenderem melhor. A base segura, esse termo base segura vem dessa teoria. A criança chorava quando a mãe se afastava, mas quando a mãe retornava, ela ia sem reclamar para a mãe, abraçava a mãe beijava, regulava ela, e ali, 5 minutos depois, ela estava tranquilamente brincando de novo. Outras crianças, a mãe se afastava, ela chorava, a mãe voltava, ela abraçava a mãe, não conseguia mais largar e não conseguia mais parar de chorar. Era como se a presença... Eu estou falando mãe, tá? Mas imaginem que é qualquer cuidador, base segura. A mãe, por mais que a mãe estivesse ali por ela, a criança não conseguia relaxar, não conseguia respirar, não conseguia se regular. Demorava muito tempo para que isso acontecesse, mas raramente voltava ao estado anterior. Era como se essa mãe não pudesse oferecer à criança o que ela precisava ali, faltava alguma coisa. Eu vou explicar para vocês depois o que é. O terceiro caso, a mãe saía da sala, voltava, e a criança nem percebia que a mãe não estava lá. Ela se mantinha brincando, ouvia que a mãe saía e meio que ignorava, e quando a mãe voltava, ela não ligava para a mãe. A gente chama isso de apego evitativo. Agora eu vou explicar o que é que acontece. Assim, aí eles viram isso e foram, no dia a dia, com as voluntárias, observar o que é que acontece no dia a dia que deu esse resultado lá. No caso do apego seguro, a criança era vista pela mãe. A todo tempo, a mãe a recepcionava em sintonia com o que ela precisava. Nas do apego ansioso, por mais que a mãe se esforçasse, a criança não relaxava, porque, eles descobriram depois, por causa de uma história anterior da mãe, da própria história, por mais que ela tivesse a boa vontade, ela não conseguia, com tanta destreza, muitas vezes, porque é isso assim, ó. O apego seguro, deixa eu abrir esse parêntese aqui que é importante. O apego seguro é algo que se desenvolve através de milhões de ações, de várias ações diárias que fazem com que aquela criança entenda que aquele cuidador é um cuidador seguro que está ali por ela.
Não se constrói em 2 ou 3 dias, não. Se constrói durante toda uma infância, toda uma vida, né? Porque o cérebro ele vai mudando a partir das experiências que a gente tem. Então, quanto mais experiências de segurança eu tenho com os meus cuidadores, maior a chance de eu me tornar um adulto com apego seguro, né? Então, pode ser que essas mães do apego ansioso, por exemplo, em um momento ou outro, conseguissem acalmar a criança. Mas, majoritariamente, o que acontecia era da mãe tentar e algo acontecia que ela não conseguia regular a criança. Aí tinha que oferecer um pirulito, um picolé, distrair com alguma coisa, né? E aí tangencia aquela necessidade que eu disse para vocês. Eu vejo sua tristeza, eu vejo o que está acontecendo. Você está com sede, minha filha. Eu cheguei em casa agora às 8 da noite, você está assim porque você está com sono. A criança não sabe que ela está com sono. Às vezes não sabe que está com sede. Ela não sabe que ela está irritada porque ela está com sono. Aqui para nós, nem a gente às vezes sabe. Imagina uma criança. Então ela precisa de adultos que estejam em sintonia consigo mesmos para ajudá-las a fazer isso. E outro parêntese, antes de eu continuar com os tipos de apego. A cada 10 vezes que você cuida de uma criança, você pode errar até 7 vezes. Isso não é uma notícia ótima? Agora, é uma ótima notícia, porque vocês estão pensando aí, ai meu Deus, quanto erro eu fiz com os meus filhos. Às vezes eu tenho clientes que dizem assim, se eu pudesse voltar ao passado, né? Mas se acalme, porque a gente tem aí uma margem de poder errar grande. Só que tem uma coisa, toda ruptura precisa vir seguida de uma reparação. Filha, eu gritei com você, eu sinto muito. Mamãe estava ocupada aqui com um trabalho que eu tenho que entregar amanhã, mas isso não tem nada a ver com você. É comigo. Eu sinto muito. Dá cá um abraço. Isso é a reparação. Inclusive, os neurocientistas mostram em pesquisa também que se isso acontecer várias vezes, é maravilhoso para a criança. Porque ela não vai se tornar aquele adulto que briga com o colega e não quer falar nunca mais. Ela entende que rupturas são seguidas de reparação. Olha que coisa maravilhosa. Então, você brigou com um familiar e você teve um pai e uma mãe que fez as reparações com você, vai ser muito tranquilo você chegar e pedir desculpa ou aceitar desculpa e ir com fluidez nos relacionamentos. Ok? Esse era meu parêntese. Então, vamos voltar lá. Então, esse apego ansioso dessa criança é porque se repetiram várias vezes situações em que a criança não se sentiu vista, por mais que os cuidadores tivessem a intenção de que a intenção de cuidar. Mas se não houve a intenção real de perceber o que está acontecendo com a criança, ela não se sente vista e isso pode se transformar em um apego ansioso. Como é que esse apego aparece na vida adulta? Porque também existem os estudos do apego adulto, né? No apego adulto, eles chamam esse apego de preocupante ou preocupado. Sabe, quando você cronicamente faz assim, mandei uma mensagem para o meu namorado, ele ainda não respondeu, vai terminar comigo. Pessoas com apego ansioso são craques em ler fisionomias e dizer, tem alguma coisa errada com ele vai se afastar de mim. Esse cara vai terminar. O tom de voz dele estava me dizendo alguma coisa. Né? Esse é o apego ansioso aqui, bem resumido para vocês. Na vida adulta é assim que ele aparece. O evitativo, né? Aquela que a mãe sai e volta, e para a criança não muda nada. O que é que eles descobriram no dia a dia com os pais? Quando essa criança precisava dessa base segura, nem sempre a base segura estava lá. Nem sempre os pais estavam, de fato, disponíveis, né? Mais uma vez, a maioria das experiências eram assim. Então, o que a criança diz? Não adianta nada eu chorar. Talvez essa criança que chore no berço, ela venha ter um apego desse tipo. Não adianta nada eu chorar. Não tem. O mundo não é um lugar confiável. Não é um lugar onde as minhas necessidades são vistas. Então, é melhor eu ignorar a presença dessa pessoa que seria a minha base segura para eu não ficar sofrendo.
Aí já não precisa nem dizer o que é que acontece na vida adulta, né? Na vida adulta, a gente se torna aquela pessoa que, quando está entrando no relacionamento, apesar de querer muito, fica, e se eu sofrer de novo? E aí, como os rótulos são profecias autorrealizáveis, esse vai ser o tipo de relacionamento que você vai se envolver, porque é o único tipo de relacionamento que você vai enxergar. Sua melhor amiga está ali cutucando você numa festa, apontando um cara, olha, aquele ali eu conheço, foi meu colega de infância, não sei o quê, ele é massa, você está solteira, ele está olhando para você, esse cara é confiável, eu sei, ele é massa. Aí sua amiga diz assim, não confio em homem, eu já estou muito desiludida. Aí, de repente, aquele ali poderia ser um cara que sairia desse padrão, mas a própria pessoa não consegue enxergar ou conceber que possa existir uma base segura, porque isso não aconteceu na infância. Ok? E aí temos o quarto tipo de apego, que veio a ser estudado muito depois, que é o apego desorganizado. Esse aí é o mais sério de todos, e ele mistura aspectos do evitativo e do assanhado, eu ia falar assanhado, e do ansioso. O que é que acontece com essa criança do apego desorganizado? Na realidade, foi o que sobrou da triagem que eles fizeram, porque algumas crianças não entravam em nem apego seguro, nem o ansioso, nem o evitativo. Então, eles começaram a olhar para essas crianças. E aí a situação fica muito séria. Geralmente, essas crianças... Geralmente, não. Vamos dizer, 99% dos casos, eram crianças que tiveram cuidadores violentos, cronicamente violentos. A gente tem no nosso cérebro um circuito dedicado à nossa proteção, à nossa segurança, né, no nosso sistema nervoso, que é o sistema de apego, que eu falei aqui para vocês. E a gente tem um outro sistema, que é aquele que tira a mão da chapa quente, que se chama o circuito de sobrevivência. Esse circuito de sobrevivência é acionado toda vez que a gente está sob ameaça ou perigo. É aquilo, pernas para que te quero, mãos para lutar, pernas para fugir, paralisia, tudo aquilo que eu falei lá no início. E temos um sistema de apego que é tão importante quanto, porque o bebê humano ele não sobrevive sem um cuidador. Quando eu falo a palavra, eu vi um bebê na rua... Olha a imagem que vem na cabeça de vocês. Esse bebê está com a mãe. Não existe bebê sozinho. Vocês já viram um bebê sozinho na rua? Se virem, é para chamar o conselho tutelar e pegar, porque ele pode morrer ali em poucas horas. Então, não existe cuidador sem bebê e não existe bebê sem cuidador. Portanto, para essa criança, a gente tem um circuito mamífero, né, que surgiu na nossa evolução lá para 300 milhões de anos atrás, é um circuito que possibilita essa sensação de segurança quando a pele está com a pele. Essa sensação de que eu posso me acalmar porque está seguro esse local onde eu estou. Essa pessoa é confiável. E aí vamos pensar numa criança cuja pessoa que deveria estar cuidando e protegendo dela está metendo a porrada. O que é que acontece com esses circuitos? O circuito de sobrevivência é ativado porque minha mãe vai me bater, então eu preciso me proteger. Mas, ao mesmo tempo, é a minha própria mãe que deveria estar ativando um outro circuito. Então, eu quero proximidade com a minha cuidadora, mas a minha cuidadora desperta em mim o medo e a violência. Sabe como é que a gente chama isso? De situação sem resolução. Não tem resolução para esse tipo de situação. Uma criança que vive violência em casa, ela fica completamente perdida e desorganizada, levando, inclusive, gente, a doenças sérias na vida adulta. Doenças crônicas, como fibromialgia, hipertensão crônica, diabetes, né? Falem aí, doenças autoimunes. Olha a doença autoimune, que interessante. É o corpo atacando o próprio corpo.
Não parece muito aí com a mãe que ataca o próprio filho? Então, essas crianças com apego desorganizado, por exemplo, elas não conseguem controlar a raiva. Quando vocês se deparam com adultos, né? Eu gosto de assistir Big Brother, não sei vocês. Não estou gostando muito desse, não. Mas eu adoro assistir o Big Brother para pensar nessas coisas, porque aquilo ali é um experimento de laboratório, que claro que eu assisto para me divertir, para dar risada, para ficar tenso, mas eu também gosto de ter esse olhar. Sabe aquele garoto, para quem assiste Alface, no início do programa, ele tinha explosões de raiva. Muito provavelmente, quando você vê uma pessoa assim, você pode pensar em um apego desorganizado. Porque a raiva, ela não pode ser controlada, né? Você vai ver assassinos, né? Hoje tem várias séries que mostram o histórico dos assassinos. Eles tiveram apego desorganizado, sofreram violência na infância, né? Nem todo mundo que tem apego desorganizado se transforma em um assassino. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo vários desfechos que podem ocorrer a partir de um apego desorganizado, né? Então, se assim, hoje eu faço muita palestra para pais e tudo, em vários meios, e às vezes na internet alguém diz assim: Léo, eu apanhei dos meus pais, mas eu sobrevivi. Eu estou aqui, deu tudo certo, sou um bom profissional, tenho os meus filhos. Aí eu disse assim, a chave da sua resposta está exatamente nessa palavra: eu sobrevivi. Gente, a gente sobrevive a uma pandemia, a gente sobrevive a um acidente, a uma doença. Sobreviver aos meus pais? Tem alguma coisa errada. Aí digo, você sobreviveu, mas veja, você, às vezes, aí depender de cada caso, né? Podem acontecer várias coisas. Você não consegue se manter num relacionamento afetivo. Você sobreviveu, mas está pendurado financeiramente. Você sobreviveu, mas está brigado com seus pais, não fala com eles há 10 anos. Você sobreviveu, mas não está conseguindo cuidar dos seus filhos. Por causa da violência que você sofreu. A gente romantiza muito a infância que a gente teve, sabe? Às vezes eu vejo os trabalhos de infância e diz assim, a chamada geralmente assim, entre em contato com a sua criança interior e redescubra a alegria, né? Aí hoje eu falo assim para as pessoas que me seguem, olha, esse contato com a sua criança interior, você pode encontrar muita tristeza. Você pode encontrar muito medo. Pode encontrar alegria também. Mas esteja preparado e preparada para encontrar o que aconteceu lá de fato. Nós precisamos começar a pisar nesse chão meio movediço, né, da infância, com um bom acompanhamento, claro, aos pouquinhos, mas a gente precisa entender o que nos aconteceu, para que a gente possa ter uma narrativa coerente. E aí, o que é o trabalho, né, de cuidar dessa nossa criança? Pode ser um encontro... Eu acho que, no processo, acaba ficando tudo muito bem. Mas a gente precisa fazer uma pergunta, que é uma dica aqui que eu dou para vocês, que vocês podem levar como reflexão. O que foi que eu precisei fazer para, aí a palavra é essa mesmo, sobreviver na minha família? Aqui, talvez, essa palavra sobreviver, em alguns contextos, como o meu, por exemplo, em que eu não apanhava dos meus pais, eu tinha pais presentes, eles são casados até hoje, sabe? Eu acredito que muitos de nós aqui também tenhamos isso, mas vai para além disso, né? O que foi que eu precisei fazer para sobreviver? Quais foram as estratégias que eu usei para... Vou dizer uma estratégia que as crianças usam: adoecer. Eu vou adoecer, é claro que elas não pensam assim, tá? Esse é o corpo delas, na sabedoria delas, diz assim, toda vez que eu adoeço, a minha mãe dorme comigo, ela me dá atenção, ela me ouve, ela me dá comidinha na boca. Toda vez que eu tomo uma queda na escola e me acidento, isso também acontece, né? Toda vez que eu grito no meio do shopping, eu consigo a atenção dos meus pais. É uma atenção torta,
mas é o que tem para ali para o dia. Então, é importante a gente pensar que estratégias eu precisei utilizar. Porque, vejam, não tem nada de errado em gritar, entre aspas, em exigir algo que é meu direito e saber falar com uma certa assertividade, eu quero isso, tipo, eu quero esse chocolate. Não tem nada de errado com isso. Agora, quando isso vem num contexto que não cabe, isso está disfuncional, né? Então, é importante a gente pensar um pouco sobre o que nos aconteceu lá. Então, esse estudo dos tipos de apego nos dá um norte para que a gente possa começar a dizer assim, será assim, importante dizer sobre os tipos de apego que pode ser que você tenha todos os tipos de apego dentro de você. Pode ser que uma parte sua seja evitativa, uma outra ansiosa. Isso não é um rótulo para a gente colocar as pessoas em categorias e cuidar como um rótulo, tá? Então, só são, vamos dizer assim, diretrizes que a gente tem para se compreender melhor através do que a ciência vai nos trazendo. Ok? Tudo bem até aqui? Massa. Ok, agora eu queria falar um pouco sobre agressividade. Quando eu falo a palavra agressividade, quem ouve essa palavra e sente como uma coisa negativa, levanta a mão. A agressividade, no nosso contexto cultural, realmente, a gente fala, e parece até com violência, né? Agressividade e violência. Mas eu quero fazer uma distinção entre a agressividade e violência. E é super importante para a gente também pesquisar um pouco sobre a nossa infância e também olhar para os nossos filhos a partir dessa perspectiva. Alguém me diz a hora aí depois, porque eu estou falando, não sei até que horas a gente vai. 8h03? Tá. A gente vai até umas 8h. Depois me falem aí. A noite toda. 8h20? Tá bom. Então, temos 15 minutos aí. Agressividade. Então, eu quero falar com vocês sobre agressividade saudável. O que é agressividade saudável? É você ter 2 filhos, um de 2 e um de 5. O de 5 já consegue pegar na maçaneta e abrir a porta. E o de 2 fica esticando o braço, querendo abrir, também querendo fazer como o irmãozinho de 5 deles faz. Isso é o quê? Busca de autonomia, de agressividade. Então, a palavra agressividade vem do verbo agredire, que significa agregar, vir para perto, promover algo. Então, quando a gente fala em agressividade saudável, a gente está falando em algo que a gente quer que os nossos filhos tenham. Porque é a força muscular. Quando um bebezinho se coloca em pé, e a mamãe vem segurar, ele já começa a andar um pouquinho, mas ele já não quer que a mãe segure tanto, aquilo ali é uma expressão poderosíssima de agressividade saudável. Quando eu levanto a mão numa palestra como essa e faço uma pergunta, ou dou minha opinião, isso é agressividade saudável. Então, agressividade saudável significa que eu ponho os meus pés, conduzo o meu corpo e ocupo o meu lugar no mundo, com a minha potência, com o meu choro, com a minha raiva, com o meu medo, com a minha tristeza, com a minha alegria. Eu sou e estou aqui, né? Então, a criança, ela vai desenvolvendo essa capacidade de ocupar o seu lugar no espaço, no mundo, através do que a gente chama de agressividade saudável. Só que tem uma coisinha. Para uma criança desenvolver bem a autonomia, ela precisa ter uma base segura. Lembram do início? Sistema de apego, sistema de exploração. Aquele exemplo da festa. Então, se eu venho para o mundo, e, por exemplo, dentro da escola, a gente vê cenas assim, o chocolate é meu e eu não vou dar para você. Vão ter crianças, tem uma fase do desenvolvimento que tudo é delas, né? Meu, 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 meu. Isso é expressão pura de agressividade saudável, né? Não é egoísmo. Quando a criança bate o pé e diz que é uma coisa, ela não está fazendo isso para tirar você do sério. Ela está apenas dizendo,
Eu sinto, eu tenho vontade. Isso ainda está torto, está desorganizado, está fora de contexto, não pode gritar aqui, mas é o que tem para hoje naquela idade. Então, a base segura faz o que nessa hora? Apoia. Apoia, e importante, e dá o contorno, dá o limite. Por exemplo, você pode sentir sua raiva e bater o pé no chão, mas você não pode bater na mamãe. Isso você não vai fazer. E se você fizer, eu vou conter você com a minha mão para que você não me bata. Isso não é permitido. Você pode correr nesse parque, mas você não pode se aproximar do lago. Se você for para o lago e precisar, eu te puxo até pelos cabelos. Se for para salvar a sua vida... Tá bom? Então, claro que essa agressividade... Vejam que sabedoria o cuidador precisa ter. Ele precisa, ao mesmo tempo, oferecer um espaço de acolhimento e de segurança, precisa ser uma base segura, mas não tão segura a ponto de impedir a criança de sair da base. Ela precisa ser uma segurança que constrói a habilidade de ser autônomo, de ir para o mundo. Isso precisa vir também de forma paulatina. Acho que a gente já está quase chegando no finalzinho. Deixa eu dar um exemplo a vocês de uma coisa muito típica dentro das escolas, né? Que é aquele período que a gente chama de acolhimento, não sei como vocês chamam aqui, de adaptação. Né? Adaptação? Certo. Algumas escolas chamam de acolhimento. Mas, enfim, acolhimento. Então, por exemplo, a criança chega, ela está 3 anos de idade, nunca veio na escola. Ela está na base segura dela. O sistema exploratório dela já está funcionando, mas ela é uma criança de 3 anos de idade. Para ir para o sistema exploratório, que no caso é a escola, ela precisa de... O que é que ela precisa? De tempo. Não é só tempo que ela precisa. Ela precisa de apoio e ela precisa ser exposta a um certo nível de estresse. O que é estresse? É uma situação de desconforto. A gente não quer que os nossos filhos não sintam desconforto. A gente quer que eles sintam desconfortos, porém, um desconforto numa medida que ajude-os a, no outro dia, querer um pouquinho mais. E não traumatize a criança ali de vez. Então, no caso da adaptação, esse sistema de apego ele ainda está muito presente. Então, o que é que a criança precisa? Então, não sei como é que vocês fazem aqui na Colmeia, mas vamos supor. No primeiro dia, a mãe entra na sala de aula e fica com a criança, se quiser, a tarde toda. No segundo dia, ou no terceiro dia, eu estou dizendo números aqui, mas vocês vão ver, paulatinamente, um dia essa mãe diz assim, filha, eu vou ficar na porta, a porta está aberta, e você vai me ver de onde eu estou. Pronto. No outro dia, a mãe disse assim, eu vou descer para o pátio, eu estou aqui. Se precisar, a prova vai me chamar e eu venho aqui ficar com você. Aí, depois de uma semana, a mãe diz, olha, eu só vou vir na hora do recreio, te dar um beijo e vou para o trabalho. E aí ela vai se adaptando aos pouquinhos. Então, levem essa dica com vocês. São algumas características que esse desenvolvimento da agressividade precisa ter, através do estresse. Esse estresse ele precisa ser moderado, ou seja, precisa vir numa quantidade que é absorvível, né? Porém, ele precisa estar lá. Tá? A base segura, a sapiência da base segura permite medir esse nível de estresse que a criança suporta. Ele precisa ser controlado. Eu estou aqui, você está me vendo. Se precisar, eu vou aí. Ou seja, a criança tem a sensação de que ela tem a sensação, não. Ela tem o controle, não é nenhuma mentira. Se você precisar, eu estou lá. Não mintam e digam que está no pátio e ela vem procurar você e não está, aí você está estragando todo o trabalho. É verdade, tudo é verdade. Trabalhamos com a verdade com as crianças, não esqueçam disso. Sempre é verdade. E, vamos lá, moderado, controlado e previsível. Então, mamãe, por exemplo, por que as crianças vêm tranquilas hoje para a escola? Porque elas sabem que 5 horas da tarde, ou sei lá que seja, a mamãe vai buzinar ali na porta, o papai vai buscar ela, vai levar para casa. Então, elas têm previsibilidade, então elas relaxam.
né? Então, o estresse precisa ser, vamos lá? Moderado, controlado e previsível. Então, se você está ensinando os seus filhos, e professoras e professores aqui também, a desenvolverem sua agressividade saudável, ou seja, eu quero que meu filho vá para o mundo, eu quero que meu filho participe da aula de educação física, quero que ele jogue bola, quero que ele saiba se relacionar bem com as pessoas, eu quero que ele aprenda bem. Se você fizer isso tudo de vez, você vai dar uma injeção de estresse neles, que eles vão ficar, talvez, até paralisados, e dizer, não dou conta disso, né? Então, o estresse ele precisa vir com esses parâmetros. E uma outra coisa importante também, no momento em que a gente está... Bem, quando essa criança ela vai para o mundo, e os professores e as professoras são os que mais... a escola é o lugar, é o mundo para a criança, né? É sair da base segura e vir para o mundo. Então, essa é uma dica para os pais, mas especialmente para as professoras. Quando a criança está muito nervosa, muito agitada, porque algo aconteceu nesse novo sistema que ela está explorando agora e que a agressividade dela está vindo à tona com toda a força, ela está desregulada emocionalmente. Então, não adianta você chegar para a criança e dizer assim, olhe, não chore não, porque sua mamãe vai voltar 15h. Por mais que seja uma criança, eu estou supondo que essa criança já entende mais ou menos o que é 15h, que algumas não sabem, né? Não tem essa relação de tempo ainda formada, mas vamos imaginar que ela saiba. É como a gente fala, entra por um ouvido e sai por outro. Então, a gente vai trabalhar com 3 R's. O primeiro R é o R da regulação. Se uma criança está agitada, ou está triste, ou está desregulada emocionalmente, a primeira coisa que eu faço é ajudá-la a regular. Então, a minha intervenção é uma intervenção que regula a emoção. O segundo R é o R da relação. Depois que eu regulo, eu estabeleço uma relação. Eu olho no olho, eu abraço, se for o caso, eu digo, eu estou aqui para você, senta do meu lado um pouquinho. E aí, o terceiro R, que a gente vai subindo no cérebro, o primeiro R está aqui, no tronco encefálico. É o cérebro reptiliano, o cérebro reativo que não pensa em nada, só quer sobreviver. É a regulação. O segundo R é o R do sistema límbico, que é o das emoções, da memória, do contato. E o terceiro R é dessa capa que a gente tem aqui, maravilhosa, da racionalidade. Então, você só vai conseguir que a criança te ouça e entenda que a mãe vai chegar às 15h quando ela está nesse R aqui. Enquanto ela estiver aqui, não adianta nada. Então, o que a gente está vendo hoje? Por falta desse conhecimento que eu estou trazendo para vocês. A gente está vendo cuidadores, pais, mães, educadores, no R, desse R aqui, conversando com a criança que está aqui. E não precisa nem ser criança, não, viu? Vocês podem ver isso na rua. 2 pessoas no R de baixo, vocês sabem no que é que dá, né? Aí eu falo assim, alguém tem que manter o córtex ligado. Alguém tem que estar aqui. Porque se os pais estiverem aqui, desregulados como as crianças estão, não vai dar coisa boa. Então, alguém precisa estar aqui. Então, se você cuida do seu filho em casal, né, o pai e a mãe, você diz assim, se você estiver de cabeça quente, você diz assim, olha, eu vou deixar com você e vou ali tomar uma água, que eu estou vendo que você está mais calmo. Eu não vou dar conta aqui agora. Precisamos ter essa humildade de reconhecer e se retirar. Agora eu estou no meu R daqui, eu volto. Tá bom? Uma criança, um ser humano desregulado e um ser humano regulado juntos, o resultado é regulação para os dois. 2 desregulados, isso é momentâneo, tá? 2 desregulados originam o quê? Caos. Exatamente, exatamente. Então, lembrem-se disso, tá? Precisamos de alguém com o córtex ligado aqui. Alguém precisa manter o córtex ligado. Porque quando a gente está nesse R aqui, a gente não pensa direito, a gente fala bobagem, a gente não consegue escutar a outra pessoa,
A gente perde todas as nossas, a gente chama de funções executivas. A empatia, eu não consigo enxergar o outro e por aí vai. Ok? E, só para terminar, essa nossa capacidade atual de regular as nossas emoções, né, é desenvolvida na infância. É essa região do cérebro que a gente chama de córtex pré-frontal que ganha fibras e conexões que ajudam a criança, aos pouquinhos, aprendendo a fazer por si só a própria regulação. Então, você quer que seu filho chegue aos 17, 16 anos, dizendo assim: papai, hoje eu fiquei triste na escola, fui no banheiro, chorei, enxuguei minhas lágrimas, chamei meu melhor amigo, dei um abraço nele e voltei para a sala. Capacidade de se autorregular, que a criança não tem, lembram? E ela aprende com quem? Com os adultos. Então, eu aprendo a me regular no ambiente da corregulação, a dois. E aí eu vou para o mundo e aprendo a fazer isso sozinho. E se eu sei fazer isso sozinho, eu vou saber fazer com os meus filhos também. Mas se eu não aprendi isso na infância, além de eu não precisar me culpar por isso, eu preciso, talvez, me informar, me trabalhar, buscar realmente fazer esse trabalho pessoal. Eu acho que a grande dica aqui da noite é o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é cuidar da gente. Para que a gente possa oferecer aos nossos filhos um lugar seguro, que eles possam habitar, uma base segura, e também oferecermos a ele a possibilidade deles irem para o mundo como eles desejam ir para o mundo e atuarem de forma agressiva, nesse sentido que a gente está tendo, para poderem realizar o grande potencial deles. Erram os pais que idealizam os filhos. Ah, eu queria que meu filho fosse médico. Eu quero que meu filho seja feliz e possa ser o que ele quiser ser. Porque se a gente for o que a gente realmente nasceu para ser, e isso é realmente a maior responsabilidade dos educadores, pais, educadores da família, educadores da escola, não é mudar as crianças, nem moldar as crianças. É dar a elas as ferramentas que elas precisam para serem cada vez mais quem elas são. Tá bom? Obrigado.